Ok, pessoal. Então, nessa apresentação, nós vamos falar sobre inteligência de enxames. Esse é o tema das nossas próximas dessa semana, né? E das próximas três também, tá? Então, vamos ver vários algoritmos, vamos ver três algoritmos de inteligência de enxames, tá? Então, hoje vamos começar falando de inteligência de enxames em geral. Então, inteligência de enxame vem do inglês, Swarm Intelligence. E, a gente já falou um pouquinho disso, né, lá no início, na nossa primeira semana, nós já falamos um pouco disso, mas vamos reforçar aí, né. Então muitas espécies, elas se beneficiam de algum tipo de comportamento social. Então através da vida em grupos, eles têm algum benefício, né. Então isso aumenta as chances de acasalamento, isso facilita encontrar comida, porque eles podem, né, obviamente, agir em grupo, né? Isso facilita caçar também, né? Para os que caçam, né? Tá aqui embaixo, facilita a caça. Para os que têm predadores, né? Eles reduzem a probabilidade de ataque pelos predadores. Os predadores vão ter mais receio de atacar um grupo maior, né? E eles também podem se defender melhor estando em um grupo maior. Permite também a divisão do trabalho, né? Então, muitas espécies dividem trabalho por viver em sociedade, tá? Então, várias, né, muitas espécies têm esse estilo de vida em grupo, tá? E os comportamentos sociais dessas espécies inspiraram ferramentas computacionais. Ferramentas tanto para a resolução de problemas, quanto ferramentas para coordenar estratégias, para robótica coletiva, tá? Então, hã tem algoritmos nas 2 frentes, né, tanto para usando esses modelos, focando resolver algum problema, né, então você se inspira no modelo e constrói lá um enxame artificial para poder resolver um problema, quanto, hã, resolver um problema computacional, né, de otimização ou seja lá o que for, né, de classificação. A gente vai ver otimização, vamos ver classificação também. Mas também tem os casos em que o algoritmo, na verdade, é desenvolvido para imitar aquele comportamento do enxame, né, para resolver algum problema, de elementos artificiais que precisam atuar em grupo, né, que precisam compartilhar um espaço, por exemplo, né. Então, tem essas 2 frentes. O termo inteligência de enxames, né, como eu já falei, vem de Swarm Intelligence. É um termo que foi usado pela primeira vez lá no final dos anos 80 para definir sistemas robóticos celulares no qual uma coleção de agentes simples interagem de acordo com regras locais, tá? Então, o que é uma célula robótica, né? É um sistema completo que tem um robô, tem controlador e tem outros periféricos, como posicionador de peças e tem um ambiente de segurança. Então, as células robóticas, elas também são chamadas de células de trabalho. Então, foi nesse tipo de célula que foi usado esse termo pela primeira vez. E depois ele foi se sendo usado também em outras situações, né? Então, inteligência de enxames é uma propriedade de sistemas de agentes não inteligentes de capacidade individual limitada, mas que exibe um comportamento coletivo inteligente, tá? Então, assim, não sei se não inteligente seria a palavra ideal, mas digamos assim, a capacidade individual do indivíduo, ela é limitada, ele não consegue fazer muita coisa, mas no grupo, dentro de um grupo, né, esse comportamento ele emerge como algo que a gente vê como inteligente, né, ou como mais inteligente, né, ou como muito mais, com uma capacidade muito maior. Então esse termo ele também é usado para definir, para descrever qualquer tentativa de projetar algoritmos ou dispositivos distribuídos para a solução de problemas inspirados pelo comportamento coletivo de insetos sociais e outras sociedades de animais.
tá? Então, assim, apesar de a gente chamar de enxame, quando a gente fala de enxame, a gente pensa logo em abelhas, em coisas assim, mas na verdade vale para qualquer tipo de sociedades de insetos, de animais, humanos, enfim, qualquer coisa que tem esse comportamento coletivo, que vive em grupos, tá? E qualquer solução inspirada nisso, a gente chama de solução, né, chama essa solução de inteligência de enxames. Então, dentro dos enxames, a gente tem agentes, e esses agentes são entidades que são capazes de perceber o ambiente e agir nele. Tá? Então, o indivíduo ele consegue observar o ambiente, sentir o ambiente, né? Através dos seus sensores, dos seus sentidos, tá? No caso de um ser vivo, ele consegue perceber e consegue tomar ações que podem ser interações com o ambiente ou com outros agentes. Cada agente, aparentemente, ele está preocupado com o seu próprio papel, tá? Mas quando eles são vistos como um grupo, o grupo parece estar muito bem organizado, tá? Então, se você vê qualquer grupo, tá? Formigas, qualquer tipo de pássaros, se você vê um individualmente, né, parece que ele está fazendo só ali o papel dele, né? Você vê lá uma formiguinha forrageando, ela procurando comida, mas quando você vê o grupo, você vê que há uma organização muito maior. Você vê que que tem algum tipo de coordenação ali, que eles estão atuando de maneira conjunta, né? Outra coisa é que aparentemente a organização dos agentes não necessita de uma supervisão, tá? O sistema ele é auto-organizável, não existe um controle central definindo o comportamento dos agentes, não tem um coordenador, né? Quando a gente falou lá lá na primeira semana, que eu mostrei lá o filme da formiguinha lá, até eu falei para vocês, né? Falei, esse filme ele é bastante inspirado no modelo real, né? Tem bastante coisa aqui que realmente acontece nos formigueiros de verdade, mas tem algumas coisas ali que são, é claro, né? Não existem, né? Num formigueiro de verdade, como o caso lá da formiga que fica coordenando a fila, né? Porque depois a gente viu que isso é controlado por feromônio, né? Por sinais químicos. Então, não existe, né, num grupo de formigas forrageando, uma líder. Não existe ali uma formiga que está dizendo o que as outras têm que fazer. Cada uma faz o seu papel e o comportamento coletivo emerge dali, tá? Nem mesmo a rainha do formigueiro, ela não está lá dando ordens para ninguém. Ela não está falando, façam isso, façam aquilo. Tá? A função da rainha é simplesmente botar os ovos lá que vão criar as novas formigas, né? Que vão manter o formigueiro vivo. Iniciar o formigueiro também, né? Mas uma vez que o formigueiro tá funcionando, ela não tem esse papel, né? A gente chama de rainha, dá a impressão de que ela tem um, um papel de comandar ali o formigueiro, mas não é isso que acontece, né? Da mesma forma, pássaros, a gente vê bandos de pássaros voando, às vezes a gente vê um lá na frente e aquela formação em V. Pode dar a impressão de que aquele que está na frente é o líder, que ele que está levando os outros, mas na verdade eles trocam essa liderança o tempo todo. Quando esse da frente se cansa, ele vai para trás e outro assume a ponta. Então, não existe uma coordenação nesse sentido. E as interações locais entre esses agentes, frequentemente, elas acabam gerando um padrão global. Alguns princípios básicos que nós observamos em sistemas em enxames são esses 5 aí, tá? É a questão da proximidade, os indivíduos eles devem poder interagir e formar elos sociais, tá? Isso faz parte de qualquer sistema. A qualidade, os indivíduos eles devem poder avaliar as suas interações tanto com o ambiente quanto com os outros indivíduos, tá? Então ele consegue se comparar, ele consegue ver o quão bem ele está desempenhando, ele consegue ver se a posição em que ele está é melhor ou pior do que a dos seus colegas, tá? E isso é algo que a gente leva também para os modelos computacionais, é a capacidade do indivíduo de avaliar o quão bom ele é, o quão bom ele está naquela tarefa, o quão bom é o desempenho dele. E ele pode fazer isso com relação ao ambiente, com relação à posição que ele está e com relação aos seus
aos outros indivíduos, né? Ele consegue perceber o quão bem ele está com relação aos seus colegas ali, e assim ele pode também tentar melhorar a sua própria qualidade. Outro fator é a diversidade, tá? Fundamental na maioria das abordagens de computação, inspirado pela natureza, pois aumenta a capacidade do sistema de reagir a situações inesperadas. Então, não é interessante você ter um monte de indivíduo igual, um monte de indivíduo fazendo exatamente a mesma coisa. É interessante que você tenha alguma diversidade, que cada um tenha aí a sua individualidade, para que isso aumente a possibilidade do grupo ser bem sucedido, tá? Então, isso é algo que a gente percebe em várias espécies também, né? Que cada um assume ali um papel, cada um acaba assumindo uma posição e isso favorece o grupo. Outra questão importante, duas questões importantes, estabilidade e adaptabilidade, que são meio antagônicas, tá? E na verdade a gente precisa de um balanceamento entre as duas. A estabilidade é o quê? Os indivíduos não devem mudar radicalmente o comportamento a cada flutuação no ambiente, tá? Então, o indivíduo ele não deve ficar o tempo todo tentando, o ambiente muda, ele se adapta radicalmente a cada momento. E nem ele observar os seus vizinhos, os seus colegas, e fazer exatamente a mesma coisa que aquele que está se dando melhor está fazendo. Tá? Então, eles devem ser estáveis, eles devem saber manter a sua posição, eles devem saber manter o seu comportamento, mesmo que outros estejam desempenhando melhor. Tá? Por outro lado, a adaptabilidade também é importante, que é a capacidade de se adaptar ao ambiente e a mudanças na população. Então, você precisa ter as duas coisas. Então, assim, o indivíduo ele não pode nem ser muito adaptável, assim, ele não pode se adaptar demais, ele não pode copiar exatamente o que os outros estão fazendo, porque senão o grupo não evolui, né? Se todos os elementos do grupo ficarem tentando imitar exatamente o que o melhor indivíduo está fazendo, eles vão acabar ficando sem variação, né? Eles vão ficar todos iguais e não vão poder melhorar, evoluir como um grupo. Tá? Então é importante que eles tenham a sua individualidade, mas também não podem ser tão estáveis a ponto de não se adaptarem nunca. Né? Então eles têm que ter alguma adaptabilidade, né? E alguma estabilidade também. Então você tem que ter esse meio termo. Tá? Então, os enxames são os conjuntos de indivíduos que são capazes de interagir uns com os outros e com o ambiente. E a inteligência de enxames é uma característica emergente do enxame como resultado da aplicação daqueles princípios ali que a gente acabou de ver: a proximidade, a qualidade, a diversidade, a estabilidade e a adaptabilidade. Quando você junta tudo isso, emerge a característica de inteligência dos enxames. Então, como eu falei, o termo enxame, ele não se refere apenas a abelhas, tá? Ele se refere a qualquer grupo, qualquer coleção de agentes que interajam, tá? Não apenas seres vivos, inclusive. Então, quando eu falo de colônia de formigas, é um enxame, tá? Nesse contexto de inteligência de enxames, colônia de formiga é enxame. Bando de pássaros é enxame. Rebanho de animais é enxame. Enxame de abelhas, obviamente, é enxame. Um cardume de peixes é um enxame. Uma colônia de bactérias é um enxame. Veículos trafegando formam um enxame. Uma multidão de pessoas formam um enxame. Então, em tudo isso daqui, você pode observar algum tipo de comportamento inteligente, tá? Que emerge do grupo. Um comportamento complexo que emerge do grupo. Um comportamento que você não vê individualmente, mas você não vê observando um único indivíduo, mas vê observando o grupo como um todo. Tá? Então, tem algumas fotos aqui para vocês terem como exemplo e se inspirarem. Aqui temos uma colônia de formigas. Né? Isso aqui foi uma foto que eu tirei uma vez que eu vi lá um grupo enorme de formigas num rodapé da casa. E eu observei o quê, né? Que várias delas estavam carregando aqui, ó, os ovinhos, né? As formigas nos estágios
iniciais aí da metamorfose delas, né? Por quê, né? Porque provavelmente elas estavam migrando, mudando de um lugar para o outro. Formiga doméstica faz muito isso, né? Se elas percebem que o ambiente não está favorável, elas mudam para outro ambiente. Ou porque você jogou um inseticida lá no lugar onde elas estavam, ou porque o formigueiro já está muito grande, aí eles fazem a divisão. Algumas dessas espécies não têm mais voo nupcial, tem várias, são espécies poligínicas, tem várias rainhas. Então, ela simplesmente, uma das rainhas vai, sai e vai formar um outro formigueiro. E com isso, a gente acaba observando essa grande movimentação aí de formigas, tá? Então, chamei isso de um congresso de formigas. Aí tem um monte de formiga reunida. E depois de um tempo, elas acabam. Se você não for lá interferir, depois de um tempo, elas somem, porque elas já migraram todas para outro lugar. Tem comportamento inteligente em formiga? Com certeza. Tá? E esse comportamento inteligente serviu de inspiração para a criação de muitos modelos baseados em formigas. Tá? Então, é toda uma meta-heurística baseada em formigas. Coloquei aqui um artigo do Dorigo, que é o criador do modelo ACO, do modelo de otimização por colônia de formigas. E ele tem vários e vários artigos e livros sobre esse assunto, tá? E não só ele, muitos outros autores também construíram algoritmos baseados em formigas. Coloquei aqui também um artigo que eu desenvolvi durante o meu doutorado, que também, né, que é o de competição e cooperação entre partículas, que é inspirado não só em formigas, mas principalmente no comportamento de espécies que agem em sociedade, têm uma certa cooperação, né, entre os indivíduos e competem com outros, né, competem com outros de outros grupos. E as formigas são bons exemplos disso. Formigas de um mesmo formigueiro, elas cooperam entre si e com outros formigueiros de outras espécies, principalmente, muitas vezes elas apresentam um comportamento agressivo. Então, elas competem por território. E isso inspirou esse modelo aqui, que é um modelo, o modelo do Dorigo são modelos principalmente de otimização, tal qual algoritmo genético que vocês já estudaram. E esse modelo de competição e cooperação em partículas, essa versão aqui em particular, que foi a primeira, ela trata de classificação, problema que vocês estudaram com redes neurais, né? No caso, a classificação semi-supervisionada, usada quando tem poucos dados rotulados. Então, a gente vai falar delas aí ao longo do curso, né? Mais para frente no curso vamos falar desse modelo, dos dois aqui, na verdade. Então, aqui mais algumas fotos de formigas. Aqui também, vocês veem elas carregando, tá? O que mais? Bom, então formigas, a gente já sabemos que são enxames e inspiraram diversos modelos. Aqui pássaros, bandos de pássaros também formam enxames e também inspiraram modelos muito importantes, como o Particle Swarm Optimization, otimização por enxame de partículas, que a gente vai ver na semana que vem, tá? Então, esse modelo é inspirado no comportamento de pássaros, na forma como pássaros procuram abrigo, como eles procuram alimentos, tá? Então, a gente pode observar comportamento em pássaros também, tá? Certamente, pássaros em conjunto apresentam um comportamento inteligente. Isso aqui, por exemplo, parece uma nuvem de insetos, mas são pássaros, tá? Vocês vão ver no documentário que eu vou passar daqui a pouco, que pássaros, principalmente quando eles migram, né? Durante o inverno, por exemplo, eles fazem essas formações que favorecem, né, eles chegarem mais longe. Convém voar em grupo, porque assim eles se aproveitam, inclusive, do vácuo, né, que da menor pressão, né, que é exercida em cada um. Tá? Então, voando um atrás do outro, eles conseguem diminuir a força que eles precisam fazer, porque eles enfrentam menos resistência do ar. Como o da frente já está deslocando o ar, e isso faz com que ele enfrente uma resistência menor. E por isso que você tem espécies que voam em pequenos grupos e outras que voam em grupos enormes, como isso daqui. Tá?
E também, né, tem vários motivos para eles andarem em grupo, né? Um deles é esse, que economiza o esforço que eles fazem, que a migração muitas vezes é muitos quilômetros, né? Então, fazendo esse voo em grupo, eles conseguem serem mais eficientes, tá? Então, temos algoritmos, muitos algoritmos inspirados em voos de pássaros, em comportamentos de pássaros em geral, tá? Inclusive de patos em específico, né? O PSO é baseado em aves, né? Não uma ave específica, mas eu achei esse algoritmo recente, que inclusive está no archive, ele ainda não está publicado, ele está submetido, baseado em enxames de patos, tá? Então, específico de patos aí. Vale lembrar que tem alguma crítica também, tá? Existem críticos desse tipo de abordagem que dizem que muitas vezes não existe novidade suficiente em muitos dos algoritmos que foram propostos. Por quê? Porque, como eu falei, tem muitas espécies e tem muitos algoritmos inspirados nas mais diversas espécies. Mas é claro que se você for pensar do ponto de vista de resolver problemas computacionais, o interessante é que, independente da metáfora que você usou de inspiração, esse modelo tem particularidades, características que vão fazer ele se destacar em relação a outros. E alguns críticos dizem que existem muitos casos em que a novidade é só a metáfora, mas que o modelo em si é muito parecido com outros modelos e que não trazem novidade suficiente do ponto de vista computacional. Tá? E então, assim, são dezenas, centenas de modelos, e é certo que alguns deles talvez não tenham tanta novidade com relação aos modelos existentes. Então, às vezes, o pessoal foca muito, né, na metáfora, né, e esquece de que aquilo, de repente, é só uma pequena variação de alguma coisa que já existe. Né? Mas, de fato, existem muitas metáforas e, com certeza, muitos desses algoritmos são relevantes. Tá? Não estou julgando esse algoritmo aqui em si, que eu dei uma olhada nele mais por cima, né? E vi que não achei nada assim de comportamento tão específico de pato, mas enfim, vamos ver aí como é que ele vai se sair após as respostas dos revisores aí e tudo mais, né? Rebanhos de animais também são enxames que também inspiraram modelos computacionais, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma referência de um modelo de otimização com base no búfalo africano. Tá? Então, esse é um modelo baseado em rebanho. Aqui não são búfalos, né? Aqui é gado brasileiro mesmo, né? Nelore, aí, provavelmente. Também tem algoritmos baseados em camelos, tá? Algoritmos baseados em enxames de camelos. Isso aqui não é um camelo, né? É um dromedário, mas enfim, são parentes aí. Coloquei um dromedário para exemplificar. Mas também tem, então, modelos de inteligência de enxames para resolver problemas de otimização que são baseados no comportamento de camelos. O que mais que temos? Cabras também temos, tá? Tem um algoritmo baseado em cabras selvagens, um algoritmo evolutivo para resolver problemas de otimização também. Tá? Então, cabras também servem de inspiração para modelos computacionais. Cangurus, temos cangurus aqui. Tem modelo baseado em canguru? Tem também. Olha aqui, tem modelo de otimização usando canguru. Também outro aqui, modelo de classificação usando cangurus. Tá? Então, esses artigos que eu coloquei aqui são apenas alguns exemplos. Se você for lá no Google Scholar, botar qualquer uma dessas espécies e colocar lá Swarm Intelligence ou Optimization, vocês vão achar muitos artigos relacionados à inteligência de enxames com algumas espécies. E abelhas, né? Abelhas, naturalmente, são enxames. Tem algoritmo baseado em enxame de abelha também? E sim, a resposta é sim, tem também. Baseado na forma como as abelhas procuram alimento, né?
funções específicas. Abelhas, assim como formigas também, né? Tem rainha, tem abelhas com papéis específicos dentro da colmeia, uma que sai para forragear, outra que... Enfim, esse tipo de enxame também serviu de inspiração para modelos computacionais. Então, temos aqui, né, o algoritmo de abelhas, né, o Bee Colony Optimization, que é bastante conhecido. E, bom, aqui tem vários, né, vários artigos baseados em colônias de abelhas. Então, abelhas também são bastante relevantes aí dentro dos algoritmos de inteligência de enxames, principalmente para otimização. E cardumes de peixes? Também são sistemas inteligentes, né? Também são modelos de inteligência de enxames? São também, tá? Então, também temos modelos baseados no comportamento de cardumes de peixes. Peixes também, como a gente sabe, no cardume eles agem em grupo também para buscar comida, também para se proteger de predadores, para acasalar, enfim. Então, esse comportamento pode também ser usado para criar modelos computacionais. Aqui tem alguns. Tem um review aqui que eu coloquei de vários modelos de inteligência de inteligência de peixes, de enxame de peixes, de cardume de peixes, né? E aqui um outro modelo também, enfim. Se vocês colocarem lá Fish Swarm Intelligence no Google Scholar, vai aparecer muitos algoritmos baseados em peixes. E veículos, né? Veículos não são seres vivos, mas também podem ser considerados enxames, também podem ser considerados enxames inteligentes. Sim, também, tá? No caso de veículos, a maioria dos modelos visam reproduzir, né, o tráfego de veículos com a intenção de criar modelos, né? Então, todos esses artigos aqui estão mais nessa linha, de tentar melhorar o trânsito. Então, como que você faz isso? Você pode criar um simulador de trânsito, colocar os seus agentes como sendo veículos que vão querer ir de um lugar a outro, e você pode modelar o seu trânsito de acordo com isso, né? De acordo com você pode modelar as regras desse trânsito para tentar otimizar o fluxo desses veículos, para que eles cheguem mais rápido ao seu destino, tá? Então, quando você faz isso, você consegue, por exemplo, muitos algoritmos são focados em semáforo, em como coordenar semáforos para que o trânsito flua melhor. Hoje a gente sabe que muitos semáforos são interconectados, tá? Então, tem muitas avenidas grandes que, quando um semáforo abre, todos os outros abrem, ou eles vão abrindo numa sequência de forma que, né, você não abre um semáforo e já fecha. Antigamente era assim, né? Às vezes acontecia, acabou de abrir semáforo aqui, mas fechou lá da frente. Então você andava um quarteirão, esperava, andava, esperava. Essa falta de coordenação era muito ruim. Hoje não, hoje você tem esses semáforos coordenados e quando ele abre aqui, você vai andar pelo menos várias quadras com semáforos todos abertos, né? E depois, a hora que fechar, vai fechar tudo de uma vez. Isso melhora bastante o fluxo. Então, hoje tem algoritmos que já conseguem obter resultados através de otimização, muitas vezes otimização baseados em outras espécies, né? Você pega um modelo de otimização, por exemplo, de abelha, de formiga, seja lá do que for, e aplica no trânsito e consegue obter um resultado de fluxo de trânsito melhor do que o de um especialista programando lá os semáforos e tudo mais, tá? E não só semáforo, né? Você pode mexer em muitos aspectos, né? Mão de direção, enfim. Então, trânsito também tem inteligência, né? Tem desinteligência muitas vezes, né? Que causa acidentes, né? Por parte dos agentes. E tem inteligência também, né? Quando todos os agentes estão andando segundo as regras e cada um aí chegando ao seu destino, mesmo quando às vezes o tráfego é alto. Então é importante que a gente tenha boas regras que evitem acidentes e que melhorem o fluxo. E além disso, né? Muitas vezes você tem às vezes pontos que tem mais acidente e tal, e você pode também usar a inteligência de enxames para tentar melhorar esse aspecto, né?
tentar direcionar o fluxo de outra forma, colocar formas de reduzir velocidade, enfim, tudo isso você pode analisar através de modelos que simulem o trânsito. Multidão de pessoas. Existe inteligência em multidão de pessoas? Né? Às vezes parece que não, né? Às vezes as pessoas se empurram, se pisoteiam, mas a verdade é que existe, claro, comportamento inteligente em multidão de pessoas. Né? As pessoas conseguem seguir regras básicas aí de convivência que fazem com que elas consigam se deslocar mesmo em ambientes que estejam muito cheios, né? Elas conseguem, num show, por exemplo, que tá todo mundo ali em volta do palco, mesmo assim as pessoas vão conseguir se deslocar de um lugar para o outro e tudo mais, porque existem algumas regras, né, de convivência aí que as pessoas usam para conseguir se locomover e sobreviver aí em locais que às vezes estão muito lotados, né? Tem uma multidão. Então, as partículas humanas também podem ser consideradas inteligentes. Os agentes humanos também têm a sua inteligência e muitas vezes eles vão conseguir de um ponto A num ponto B mesmo com uma multidão. Vai demorar? Vai ter que se esquivar, pedir licença, escolhendo os melhores caminhos. Às vezes a gente faz isso naturalmente, né? Está num lugar lotado, você vai sempre procurando ali por onde que tem um espaço que você vai conseguir passar, né? Da forma mais rápida e incomodando menos pessoas possível, né? Em qualquer lugar, né, que você esteja que tenha muita gente, é preciso seguir essas regras. E tem modelos também computacionais que tentam simular o comportamento dessa multidão para tentar entender melhor também, tá? Para você poder aplicar isso em modelos computacionais. Por que isso é importante? Né? Voltando lá nos carros, por exemplo. Hoje a gente tem carros autônomos. Como que um carro autônomo ele vai dirigir? Ele precisa também ver o comportamento. Assim como um humano faz quando está dirigindo, você tem que ficar tentando descobrir o que os outros ali vão fazer, né? Então, a gente está dirigindo ali, você precisa saber o que os outros carros ao seu redor vão fazer. Eles vão usar seta, vão usar sinais para tentar comunicar as intenções e a gente precisa estar atento a isso para evitar acidentes, enfim. E humanos também, né? Se você precisar colocar um carro autônomo, também precisa prever o comportamento humano. Né? Então tem lá um humano na calçada, ele vai atravessar, ele não vai, ele vai vir com a faixa de pedestre, tá? Então o carro, com os seus sensores, ele precisa, assim como um motorista, tentar prever o comportamento dos humanos. E se você colocar um robô humano, hoje isso já existe em ambientes controlados, né? Você tem robôs ali que vão andar perto das pessoas. Futuramente, talvez a gente tenha outros robôs andando na rua por aí, né, fazendo as tarefas de pessoas, né, fazendo entregas, fazendo, enfim. Como que isso vai poder ser feito com relação ao comportamento humano? Como que você vai fazer para um robô desviar, não trombar com as pessoas, não andar só nos lugares corretos, né? Como que a gente pode fazer isso? Drones, né? Hoje a gente tem drones que estão sobrevoando aí em lugares onde tem pessoas, né? Como que a gente vai coordenar o funcionamento desses drones para que eles não sejam um risco para as pessoas e também eles entre si não não trombem uns com os outros, enfim. Como que a gente coordena tudo isso? E uma das formas de fazer isso é também estudando como que funcionam, né? Como que funcionam os modelos, como funcionam as pessoas, como funcionam os humanos, como que os humanos fazem para coordenar esse tipo de coisa, tá? Então, novamente, vale tanto lá para tráfego de veículo quanto para humanos, pedestres, em lugares com multidões, né? Como que você faz um sistema computacional, por exemplo, que consiga se deslocar no meio de uma multidão sem causar danos para pessoas e nem sem que as pessoas causem dano a ele também, né? Então, você tem modelos que foram construídos a partir de partículas humanas. Então, nos enxames, as interações podem ser muito simples.
por exemplo, uma formiga seguindo a trilha que foi deixada por uma outra formiga. Tá? A gente já viu isso, né? A combinação de várias interações simples podem levar a um comportamento muito mais sofisticado. Por exemplo, encontrar o menor caminho dentre vários caminhos do formigueiro até uma fonte de alimento. Formigas fazem isso. Se ela acha uma fonte de alimento, ela volta para o formigueiro, deixando lá a trilha de feromônio para tentar trazer outras, né, recrutar outras formigas para seguirem aquela mesma trilha. Eventualmente, uma outra formiga vai fazer um caminho mais curto. E a tendência é que, se tiver vários caminhos do formigueiro até essa fonte de alimento, elas vão descobrir qual que é o caminho mais curto e vão focar nesse caminho. E a gente pode usar isso para resolver outros tipos de problemas, como, por exemplo, problemas de roteamento em rede, problemas de rede de energia, enfim. Vários sistemas do mundo real aí podem se beneficiar do comportamento que a gente observa nos formigueiros, nas colônias de formigas. Então, os resultados alcançados pelas iterações simples inspiram as soluções computacionais. Então, assim, algoritmos para definição de melhor trajetória de robô. Então, robôs em uma fábrica. Como que o robô pode se deslocar dentro dessa fábrica da forma mais eficiente possível e sem conflitar aí com os humanos que estão lá dentro também, sem conflitar com outros robôs, tá? Então você tem algoritmos para isso. Você tem algoritmos para definição de redes, como falei, né? Redes de telecomunicação, redes de distribuição de energia. Como que eu posso fazer essas redes funcionarem da melhor forma possível, né? Com o menor número com o menor custo, né? De fiação, por exemplo. Então eu posso fazer isso também com inteligência de enxames. Existem outras inspirações, a gente já falou disso aqui lá na primeira semana, por exemplo, a forma como os insetos agrupam seus mortos e ordenam suas larvas pode ajudar a analisar dados bancários. Por quê? Porque são problemas que envolvem agrupamento, que envolvem ordenação. Então você pode usar isso para resolver um problema do mundo real. A divisão de trabalho entre abelhas pode ajudar a definir linhas de montagem em fábrica. Tá? Então, como eu falei, abelhas têm seus papéis específicos dentro de uma colmeia, né? E como que a gente pode fazer para copiar isso para modelos computacionais, né? Então, a gente pode fazer modelos computacionais inspirados nas abelhas e isso pode ajudar, né? Tem modelos que fazem isso, né? Define a linha de montagem na fábrica, define lá a forma como as tarefas vão ser divididas e tudo mais. Bom, então existem muitos algoritmos baseados em enxames, tá? Para resumir a história aí. Baseados nos mais diferentes organismos, tá? Tanto esses que eu falei aí nessa apresentação, quanto muitos outros, tá? Alguns exemplos, esses 3 aqui, são os 3 que a gente vai ver nas próximas semanas, tá? Então vamos ver a otimização por enxames de partículas, que é o PSO, que é baseado no voo de pássaros. Vamos ver otimização por colônia de formigas, que é o Anti-Colony Optimization. Também, né, daqui a 2, 3 semanas, vamos falar mais de formigas ainda, e depois vamos ver esse modelo, ACO. E vamos ver o modelo de competição e cooperação entre partículas, né, que também é baseado no comportamento de espécies, inclusive formigas, que têm uma vida em sociedade, que cooperam entre membros do mesmo grupo, mas competem por recursos com membros de outro grupo. Tá? Então, esses são os 3 modelos que nós veremos. Tá? Esses 2 modelos aqui são modelos clássicos já, né? Já tem muitos modelos baseados em PSO e em ACO. Tá? Como eu falei para vocês, praticamente todo congresso da área você vai ver alguma nova modificação do PSO ou do ACO para algum problema específico. Tá? Alguém adaptou o modelo para resolver alguma outra tarefa nova aí. Então, se você procurar PSO e ACO aí em bases de arquivos, de artigos, vocês vão achar muitos modelos inspirados nesses 2.
E o modelo de partículas, como eu falei para vocês, é o modelo que desenvolvi lá durante o meu doutorado, lá de 2006 até 2010. E daí em diante ele foi também sendo adaptado para muitas outras tarefas de aprendizado de máquina. Tá? Então ele começou para aprendizado semi-supervisionado, foi estendido para aprendizado ativo, para aprendizado com mudança de conceito, para segmentação de imagem, enfim, ele foi usado para muitas outras tarefas já também. E aí eu vou apresentar eles para vocês também daqui a um mês aí aproximadamente, né? Então aqui está a bibliografia dessa apresentação. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui um documentário para vocês. E pergunto então, ficou alguma dúvida por enquanto com relação à inteligência de enxames? Não? Bom, então vou mostrar agora para vocês um documentário aqui sobre pássaros que vai mostrar vários dos comportamentos que a gente observa em grupos de pássaros, em bando de pássaros, inclusive os comportamentos que inspiram modelos como o PSO, que a gente vai ver na próxima semana. Então, na próxima semana veremos o Particle Swarm Optimization e hoje vamos ver aqui um documentário que vai mostrar aí alguns dos muitos comportamentos dos pássaros aí, migratórios, que inspiram modelos computacionais, como o caso do PSO. Tá certo?